Gálatas capítulo 4, verso 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro de mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da livre nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, pois estes são os 2 testamentos: o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar, porque Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém que está lá no alto é livre e é a mãe de todos nós. Pai Celestial, nós estamos satisfeitos em estar na Tua presença, estamos felizes por isto, por mais simples que seja nesse dia, nessa noite tão chuvosa, mas nós cremos que o Senhor pode falar conosco, mesmo assim. Que o Senhor preencha os corações dos Teus filhos e que saiam daqui hoje regozijando e abençoar no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar no nome de Jesus Cristo. Eu sei que esse versículo tem coisas grandes aqui, toda a Bíblia ela tem grandes coisas para nós, e isso está falando de Abraão. Ele era casado com Sara, mas Sara era estéril, ela não podia dar à luz a filhos. Desde sua mocidade eles nunca tiveram filhos. E já quando eles estavam velhos, todos 2, Deus manifestou-se para eles na forma de um ser humano e fez uma promessa. E nós devemos estar atentos às promessas de Deus. Amém. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Também diz: seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus seja a verdade. Quando Deus faz uma promessa, Ele vai cumprir. Só que às vezes tarda. Você pensa que tarda, porque Ele vai cumprir no tempo dele, e a gente está esperando Deus cumprir o nosso tempo. E o nosso tempo não é nada para Deus, né? Então Deus está na eternidade. Ele faz isso no tempo dele. Abraão, depois que recebeu a promessa que a esposa dele, estéril, daria à luz um filho, ele ainda teve 25 anos depois que Deus falou isso, para o filho nascer. Ele não desanimou, ele creu. E é importante se notar que ele já era velho, e ela também, quando Deus fez a promessa, e 25 anos mais tarde eles estavam mais velhos ainda. Amém? Deus deixou eles chegar a um ponto em que eles pudessem dizer: não somos capazes. Deus só pode agir quando a gente chega a esse ponto de dizer: não somos capazes. Enquanto nós dissermos que somos capazes, Deus não age, Ele deixa nós sem aquilo. Agora, quando você chega: não tem jeito, eu não posso, aí Deus age. Ele fez isso com Davi. Quando Davi enfrentou Golias, todo mundo sabe que não era possível um garoto como Davi enfrentar um homem de guerra e gigantesco como Golias. Mas era para que Davi não viesse a dizer: eu fui capaz. Então Deus usou Davi. Nós encontramos que todo ministro, todo pastor, que ele diz: eu sou capaz, ele não vai para frente. O ministério dele só vai para frente quando ele diz: eu não sou capaz. Aí Deus age. Amém? Agora, Deus disse a ele que ele teria um filho com a esposa dele, com Sara, que é a livre. Mas ele tinha uma escrava egípcia chamada Agar. E Sara disse: olha, tu vais ter um filho com a minha escrava. Nós vamos
você vai ter um filho com ela. E Abraão teve um filho com Agar e deu o nome desta criança Ismael. Mas Deus disse a Abraão: esse não é o que eu prometi. Amém? Eu prometi um filho com a tua esposa, com a livre, com Sara. Mais tarde, depois de passados 25 anos, Sara ficou grávida na velhice e nasceu o menino, o filho da promessa, que era daí de onde Deus estava fazendo um plano para tirar todos os seus filhos. De Abraão, ele queria que gerasse Isaac, que de Isaac viesse de Jacó, e que Jacó gerasse os 12 patriarcas, que os 12 patriarcas gerassem a nação de Israel, e que de Israel viesse o Cristo, o Messias, e que do Messias viesse você e eu. Então Deus tinha traçado já na sua grande mente esse plano. Mas Abraão apressou-se, e foi por esse lado de Agar. Mas Deus disse: olha, eu vou abençoar também Ismael, mas só que ele não será o filho da promessa. Amém? Então é importante isso, porque em Gálatas Paulo diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, que é Agar, e o outro da mulher livre, que é Sara. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne. Segundo a carne. Ele não era espiritual. As promessas de Deus para ele era natural. Tu vais ter fazenda, tu vais ter gado, tu vai ter riqueza. Mas para o Isaac Deus prometeu: tu vai ter vida eterna. Você entendeu? Para um a promessa era natural, para outro era melhor, era espiritual. Quem dera que as pessoas tivessem essa promessa. Seria melhor. Nós encontramos Bill Gates e outros homens ricos, milionários, que eles estão ficando velhos e eles fariam qualquer coisa para viver eternamente. A gente vê que Michael Jackson criou a Neverland nos Estados Unidos. Você sabe que Neverland em inglês significa terra do nunca, porque ele acreditava que vivendo ali dentro daquele parque, naquele lugar chamado Neverland, ele nunca ia envelhecer. Porque isso é uma fantasia, as pessoas trazem isso da ficção. É a terra do nunca, é a terra que você fica todo tempo criança. Porque esse é o desejo do homem: nunca ficar velho e nunca morrer. É por isso que as pessoas estão indo no salão, é por isso que as pessoas estão fazendo cirurgia plástica, é por isso que as pessoas estão lutando, porque eles não queriam perder essa beleza estética que a pessoa tem na juventude. Mas por mais que eles lutem, por mais que nós lutem, não tem jeito. O nosso corpo está se degradando, está indo cada vez mais para a morte, Agora, quando nós somos espirituais e reconhecemos que este corpo não tem jeito, então só nos resta fazer o quê? Procurar a terra do nunca. E só existe uma terra do nunca, e esta é a eternidade. Amém? A gente fica olhando os vídeos aqui de antigos, de ver essas crianças pequenas e nós tudo novo. Tem vídeo aqui de 2013, 2011, eu estou bem novinho, cabelo tupetado, rosto redondo. Dentro de 8 anos a gente vê a diferença. Então, gente, vamos nos preocupar com isso. Espera aí, eu estou morrendo. Nós estamos morrendo. Cada vez que você se olha no espelho, você percebe que você está morrendo. A morte não é só quando você expira a última vez no hospital. Ela começa anos e anos antes. Ela vem nos matando aos poucos.
Cada dia que passa estamos mais fracos, mais velhos. E o homem, e Deus fez isso, concedeu que isso acontecesse, para deixar o homem procurar Ele. Mas Deus não força ninguém, Deus dá o livre-arbítrio. Ele apenas te colocou no mundo, tá aí, fica aí, olha no espelho. Cada dia mais tu vai ficar mais velho, tu vai morrer. Agora, se tu quiser me procurar para viver eternamente, para ter uma terra do nunca, aí está em você. Mas o homem não procura, o homem espera a morte chegar, como diz a canção do Raul Seixas, né? Quando ele estava quase para morrer, o médico disse: tu vai morrer, tem jeito para ti. Ele entrou para o apartamento, fechou, trancou tudo, pegou a guitarra e fez uma música. Eu estou sentado no meu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ele não estava nem aí mais para nada, foi só esperar a morte lá. Renato Russo, da mesma forma, quando estava com o vírus do HIV, sabendo que não tinha jeito nos anos 80, né? Não tinha como fazer nada, ele entrou no apartamento, os vizinhos disseram, nós vimos quando o teclado dele parou de tocar, e então não tocou mais, e ele morreu lá dentro. E as pessoas ficam dentro do apartamento, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. As pessoas andam de rua acima e rua abaixo, esperando a morte chegar. Mas espera, graças a Deus, que Deus deu tempo, e Ele diz, eu dei tempo para se arrepender. E se esse tempo foi dado, é hora de nós aproveitar. Não vamos esperar a morte chegar, não, vamos aceitar a vida, porque Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então passa a mão nessa vida, amém? Mergulha em Cristo, nesse poder vivificador. Diante dele você nem envelhece. É um tipo lá no Velho Testamento, depois da cortina, do véu do templo, lá atrás nada morria, certo? Você encontra que Arão pegou a vara dele, o cajado dele seco de tantos anos de uso, e colocou lá dentro. No outro dia amanheceu com folhas verdes cheias de amêndoa, porque estava na presença de Deus, diante da glória da Shekinah. O crente precisa estar na presença de Deus para não morrer, para que viva para sempre. É a terra do nunca, amém? A eternidade, glória a Deus. Mas você diz, mas aí estão envelhecendo, o corpo de fora está envelhecendo, o importante é a promessa para a sua alma. Então Abraão teve 2 filhos, e as pessoas às vezes se gabam, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Abraão tipifica Deus, Isaac tipifica Jesus, o filho da promessa. E quando Jesus estava diante dos fariseus, em São João capítulo 8, os fariseus disseram, nós somos filhos de Abraão. E Jesus não disse para eles que eles não eram. Jesus confirmou. Jesus disse, na verdade, vosso pai é Abraão. Contudo vocês procuram me matar. Abraão não fez isso. E você diz, olha aí, Jesus está confirmando que aqueles fariseus, aqueles homens, irmãos, que mataram Jesus, aqueles homens eram filhos de Abraão. E você diz, e por que eles não tiveram a salvação? Você sabe por quê? Porque eles eram sim filhos de Abraão, mas com H. Eles não eram filhos de Abraão com Sara. E a promessa da vida eterna é só para os filhos de Abraão com Sara. Com H, os filhos de Abraão que vieram com H são ricos, eles têm bênçãos. Mas eu não estou dizendo que você não pode ficar rico, eu estou falando da pessoa que chega a ficar rico e esquece de Deus. Mas os filhos de Abraão que vieram através de H são os árabes hoje, são os iranianos, é o mundo árabe. Eu vi uma reportagem sobre o Irã e descobri que eles contando a história de Abraão, eles têm o livro sagrado deles. E quando eles contaram a história sobre Abraão, eles falaram que Deus fez com que
que Abraão tivesse um filho, e o nome do filho era Ismael. E eles vêm trazendo a genealogia deles e disseram que o Irã vem de Ismael, o mundo árabe vem de Israel, melhor dizendo, desculpa, de Ismael, amém? O mundo árabe vem de Ismael, mas a promessa da vida eterna vem do Israel, porque Israel era um homem que antes se chamava Jacó. Ele gerou 12 patriarcas e o pai dele era Isaac, o filho da promessa. E é por isso que Paulo dizia, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro de mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne. A promessa dele é segundo a carne, é matéria, não é nada espiritual. Tudo que tem é aqui mesmo. Mas a promessa para Isaac é melhor, porque foi prometida a Isaac a vida eterna, uma cidade cujo artifício não é o homem. Amém? Amém. Aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da livre nasceu da promessa. Agora você vai lá para Atos capítulo 2, quando aquele povo recebe o Espírito Santo, que é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, é você receber o Espírito Santo. Se você receber o Espírito Santo, você está salvo. Amém? Amém? Então foi o que Jesus disse: se não receber o Espírito Santo, nem vai ver o reino dos céus. E quando o apóstolo Pedro respondeu para aquela multidão no dia de Pentecostes, quando eles perguntaram o que nós devemos fazer para nós ter isso aí também, para nós ter esse Espírito Santo, Pedro disse: a resposta é essa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí Pedro conclui dizendo: e a promessa, a mesma promessa de Isaac, amém? A promessa de Isaac diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, aos que estão no confins da terra, e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Amém. Que promessa? A mesma promessa de Isaac, a promessa que veio para o filho da livre. Deus prometeu: olha, em Isaac eu farei a tua semente, em Isaac eu tirarei um povo que vai adentrar nos portões celestiais, que vai viver para sempre. Ismael, não, Ismael eu também vou abençoar ele, mas eu vou abençoar segundo a carne, certo? Ele vai ter fazendas, ele vai ter gado, ele vai ser muito sucedido, mas vida eterna eu não prometo para Ismael. Amém. Os fariseus disseram: nós somos filhos de Abraão. Jesus não teimou com eles. Jesus disse: vocês não são não. Jesus disse: de fato vocês são. Só que Jesus está dizendo que vocês são filhos de Abraão através de Agar. Você entende? Vocês são filhos de Abraão, sim, não estou dizendo que não é, mas não com a mulher certa. Vocês são filhos de Abraão com a mulher errada. Agora você vai tomar a denominação. Você sabe que religião, igreja na Bíblia é mulher. A mulher de Deus é igreja. Nós podemos tomar isso? Deixa eu ver se eu tomo isso para vocês. Olha, na mensagem, o primeiro selo, parágrafo 105 e 107. O que é a noiva de Jesus Cristo? O obra diz, parágrafo 106. Note: os outros mortos, membros de igreja, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Os membros de igreja, os cristãos, a igreja não reviveu até o fim dos 1000 anos. E então eles saem para ficar diante da noiva. Agora estamos falando da noiva, porque existe a igreja e existe a noiva. Existia um Agar, mas existia uma Sara. Agar, ela era escrava de Abraão. Naquele tempo era poligamia. Os donos das escravas
podiam gerar filhos nas escravas, mas eles tinham uma esposa. Amém? Eles tinham uma esposa. Nós encontramos que o Mombrana diz aqui: os membros, os cristãos, a igreja não reviveu até o fim dos 1000 anos. E quando eles saem para ficar diante da noiva, que é a livre, a mulher certa de Deus, Deus pode até ter tido algo com o catolicismo. Não vou dizer que não teve. No começo Deus teve. O Mombrana diz: quando os católicos dizem nós somos a igreja que Deus deixou, o Mombrana diz: eles estão certos. Realmente a igreja católica foi fundada por Paulo lá em Roma. Eles estão errados quando dizem que Pedro foi em Roma. Pedro nunca foi, mas Paulo foi. Paulo fundou a igreja em Roma, só que ela não era chamada igreja católica. Ela recebeu esse nome no ano 380 através do imperador Teodósio. Mas Paulo fundou a comunidade lá em Roma, e depois que ele foi preso, que ele não pôde mais ir lá, ele foi decapitado. Então a igreja de Roma, no ano 154, começou a aderir aos cultos pagãos de Roma. O próprio imperador, no ano 306, que assumiu o poder, passou-se a ser cristão, mas dessa igreja de Roma. Ele não passou a ser cristão do estilo apostólico. Constantino, ele passou a ser cristão, mas já no estilo da igreja de Roma. E quando esta igreja recebeu o poder do Estado, o apoio do imperador, ela começou a matar todos os outros cristãos que não concordavam com ela. E ela cresceu subjugando os outros. Então ela verdadeiramente foi, no começo ela teve sim algo com Deus. Amém? No começo ela não adorava imagens, no começo ela adorava Deus, no tempo de Paulo. Então ela teve sim um caso de amor com Deus. E você sabe que neste caso de amor, ela gerou filhos com Deus. Estou falando do espiritual, porque lá em Apocalipse capítulo 2 verso 20, Deus já chama ela de Jezabel e diz: ela está ensinando os meus filhos a comer do sacrifício da idolatria. É como você teve uma esposa, uma mulher, tem filhos com ela, e depois você se separa dela e você vai viver com outra mulher, e essa mulher que você vivia com ela deixa de ir na igreja, deixa de levar os filhos que você gerou com ela na igreja, e começa a ensinar os seus filhos que você gerou com ela a fazer coisa errada. Foi o que Deus disse em Apocalipse 2:20. Ele disse: essa mulher, Jezabel, está ensinando os meus filhos a comerem do sacrifício da idolatria. Também encontramos em Ezequiel capítulo 16 verso 20 que Jerusalém estava fazendo a mesma coisa. Deus dizendo que ele teve filhos com Jerusalém. Deixa eu ver se eu leio para vocês. Ezequiel 16, 20. Ezequiel 16, 20 diz: além disso, Deus falando com Jerusalém, porque no início do capítulo diz: novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, faze Jerusalém conhecer as suas abominações. E cidade, população, na Bíblia é mulher. Quando Deus está falando de Jerusalém, Ele está falando como se ela fosse a mulher dele. Ele diz aqui: Deus reclamando que Jerusalém tinha traído ele, tinha ido após os seus amantes. E Deus diz no verso 20: além disso tomaste a teus filhos e tuas filhas, as quais tens gerado para mim. Ou seja, Deus teve filhos com Jerusalém. E o que Jerusalém está fazendo? E estes sacrificaste a elas para serem devorados.
prostituições eram poucas coisas, para que tivesse matado meus filhos e os entregue a elas, para fazer-lhes passar pelo fogo por elas. Deus estava reclamando de Jerusalém, que ele tinha gerado filhos com Jerusalém, e Jerusalém agora está fazendo esses filhos que ela gerou com Deus passarem pelo fogo, porque eles estavam fazendo sacrifício humano a Moloque. Então você vai ver que quando uma população, quando uma cidade, quando um povo tem contato com Deus, é gerado filho de Deus. Amém? Desse contato que o povo tem com Deus, a população gera filhos de Deus. Se você tem contato com Deus, você vai ter filhos de Deus, você vai gerar filhos de Deus. E Deus gerou filhos com o catolicismo no começo. Tem contra ti essa mulher que se diz profetiza, que ensina os meus filhos a comer do sacrifício da idolatria. Jerusalém da mesma forma. Agora, se Deus teve filhos com essa denominação lá atrás, e essa denominação está ensinando os filhos que ele teve com ela a venerar as imagens, a comer do sacrifício da idolatria, Deus não tem tido filhos agora com a sua noiva? O contato que a noiva está tendo com Deus está gerando filhos. Como o contato que Abraão teve com Sara gerou um Isaac, e também com Agar gerou um Ismael. No entanto, é importante você saber de uma coisa, que os filhos de Abraão com Agar não têm vida eterna, e os filhos de Deus com o catolicismo ou com o protestantismo não têm vida eterna. Só tem vida eterna os filhos de Deus com a noiva, com a livre. Amém? Deus quer gerar filhos com a livre. Aí a pessoa, eu sou filho de Deus. Não estou dizendo que não é. Agora, você é filho de Deus com a noiva ou você é filho de Deus com a denominação? Se for filho de Deus com a denominação, as promessas segundo a carne. Mas se for filho de Deus com a noiva, ele tem uma noiva, então as promessas é a mesma de Isaac. As tuas sementes, Abraão, possuirá as portas do inimigo. Amém? Então o Mobrand disse, certa igreja hoje se denomina Rainha do Céu. O Mobrand diz, a Rainha do Céu é a noiva selecionada de Cristo. A noiva é a Rainha do Céu. O Mobrand diz aqui, e Daniel viu isso e disse, milhões de milhões o serviam, porque viu aquele assentado sobre um trono. Agora, se você observar a escritura ali, em Daniel assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Agora lembre-se, quando ele vier, ele virá com sua noiva. Apocalipse 19, verso 11. Ele desce ali como rei e rainha. Agora, preste bem atenção. Deus tem filhos, mas os filhos têm que ser da livre. Romanos capítulo 9, verso 6. Olha, vamos ler aqui. Romanos capítulo 9, versículo 6. Não, porém, que a palavra de Deus tenha perdido o seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem a semente de Abraão são todos filhos, só porque são filhos de Abraão. Mas pode ser filho de Abraão com Agar. A promessa é para os filhos de Abraão com Sara. Mas em Isaac, não em Ismael, mas em Isaac, será chamado a tua semente. O compromisso que Deus tem é com Isaac. O compromisso que Deus tem é com Jesus. Ele é o nosso Isaac. Você pode ser filho da denominação, você pode ser filho do catolicismo, do protestantismo, mas você só vai ser salvo se você veio através de Cristo, e Cristo é a palavra. Você só vai ser salvo se você foi gerado da palavra.
mas a salvação é para os que são gerados da palavra. Amém? Isso é o que são os filhos da carne. Estes não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente, porque esta é a palavra da promessa. Por esse tempo eu virei, e Sara, não Agar, Sara terá um filho. Amém. Preste bem atenção. 2 filhos que Abraão teve. Os judeus disseram: nós somos filhos de Abraão. Jesus não debateu. Jesus disse: não são. Ele não disse isso. Ele disse: verdadeiramente vocês são. Só que Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se alegrou. Mas vós quereis me matar. Depois Jesus vem e diz: vós tende por pai ao diabo, e quereis fazer a vontade do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E você diz: por que, Senhor Jesus? Que tu confirmaste que eles são filhos de Abraão, e depois tu disseste que eles são filhos do diabo. É porque Jesus está dizendo: segundo a carne eles eram filhos de Abraão, mas espiritualmente eles eram filhos da serpente. Você entendeu? Filhos de Abraão segundo a carne, mas segundo o espírito, filhos do diabo, filhos do maligno. Agora, veja, preste bem atenção. Esta Sara, eu quero voltar para Gálatas, né? Gálatas 4, 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da livre nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, ou seja, um exemplo, um tipo, pois estes são os 2 testemunhos, ou melhor, os 2 testamentos. O do Monte Sinai que gerou para a escravidão, que é Agar, porque Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém que está lá no alto é livre, e é a mãe de todos nós. Deus gerou nós com uma cidade, com um povo, e está em Apocalipse capítulo 21. São João viu ela descendo do céu, a mãe de todos nós. Você é filho daquela que está em cima. Você é filho da livre. Você não é filho da escrava, porque a Jerusalém que está lá na Palestina é escrava. Mas tem uma Jerusalém livre. E Paulo diz que é a mãe de todos nós. E João disse: eu vi descer do céu a nova Jerusalém, a livre, ataviada como uma esposa para o seu marido. Paulo vem e diz: ela é a mãe de todos nós. É de lá que fomos gerados. Se fomos gerados lá de cima, essa matriz que está lá em cima, há uma matriz. A nossa matriz não é uma igreja que está em Belém. A nossa matriz não é uma igreja que está em São Paulo. A nossa matriz é a Jerusalém de cima. E você só vai se salvar se você for filho de Deus com esta Jerusalém de cima. Se você for filho de Deus com essas denominações, você vai ser abençoado na terra. Mas não há promessa de salvação. Amém? Olha, deixa eu ler um parágrafo também que está aqui na mensagem. Eu coloquei aqui no celular para ficar bom para se ler, né? Deixa eu ler para vocês. Aqui está, é a mensagem Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, segunda parte. Parágrafo 187. Agora você diz: eu gostaria de ter sido Abraão. Se estamos mortos em Cristo, somos a semente de Abraão. E somos herdeiros de acordo com a promessa. Herdeiros de quê? Você não vai entrar no céu se você não se tornar herdeiro do céu. Você nunca vai poder pôr mão nas coisas, na herança, nas riquezas do Silvio Santos quando ele morreu. Nem eu, nem você. Só quem vai
pôr a mão lá, chama-se Patrícia Bravanel. Você entendeu? Porque ela é filha. Amém? Para você se tornar herdeiro de algum homem, de alguma pessoa, você tem que se tornar filho dele. Jesus, quando ele aponta ali no livro de Mateus sobre os bodes e as ovelhas, ele diz que ele dirá: vinde benditos de meu Pai e possuir por herança o reino que está preparado para vós. Não é possuir porque vocês conquistaram, porque vocês lutaram. Não, por herança. Se quer pôr mão na herança de Deus, o que é a herança de Deus? É a vida eterna, viver para sempre. Essa é a herança de Deus. Essa é a herança que nenhum homem tem. É a herança que o Bill Gates queria ter e não tem. Por todo o dinheiro do mundo que ele tem, ele está indo para a cova, não tem jeito. Mas Deus tem essa herança da vida eterna, para você nunca morrer. Mas como é que você vai conseguir isso? Eu tenho certeza que você daria todo o dinheiro do mundo por isso. Qualquer rico do mundo, qualquer que fosse ele, o Bispo Macedo, Silvio Santos, esses homens ricos, tenho certeza que eles dariam o canal de televisão deles, ele daria a Igreja Universal completa, para ficar jovem de novo e viver para sempre. Não é verdade? Roberto Marinho ficou rico, envelheceu, chegou a hora de morrer, eu vou morrer, eu vou deixar tudo. Tem que deixar. Pode deixar a mala de dinheiro aí. Aqui tu não leva, aqui tu não entra com ela. Então eu tenho certeza que quando Roberto Marinho era vivo, se tivesse um jeito de alguém dizer, ó, se tu me der o teu canal, toda a riqueza, tu vai ficar morando debaixo da ponte, mas tem uma coisa, tu vai voltar aos 18 anos. Ele daria qualquer dinheiro do mundo, mas não pode. Não tem como, não existe isso. Só tem um que pode dar isso, é Cristo. Está na mão dele. E ele quer dar, mas ele não quer dar de outra forma, ele quer dar por herança. E herança já está dizendo, se você quiser receber isso, você tem que se tornar filho dele. Ah, mas eu já sou filho dele. Nasceu de novo? Jesus disse, quem não nascer de novo, nem vai ver essa herança. Meu Deus, quer dizer que mesmo eu sendo bom, mesmo eu nunca tendo matado ninguém, mesmo eu nunca tendo roubado, eu corro o risco de nem ver o reino do céu? O jovem rico não viu, e ele era bom. Ele não fazia o que era mal. Ele disse, Jesus disse, tu conhece os mandamentos, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Ele disse para Jesus, essas coisas eu faço desde quando era criança. E Jesus viu que ele era bom a tal ponto que a Bíblia diz que Jesus o amou. No entanto, ele não pôde pôr mão nessa herança. Nicodemos, da mesma forma, chegou a Jesus, ele sendo um príncipe no meio dos judeus. Príncipe quer dizer um dos primeiros. E Jesus disse, tu é um príncipe no meio dos judeus e tu não sabe disso? Quem não nascer de novo, nem vai ver o reino do céu. Mesmo eu sendo bom, mesmo sendo bom. Não vou viver eternamente, mesmo sendo bom, não. E se eu der comida para os mendigos? E se eu fazer o bem? Não, isso não resolve. Porque a salvação não é pelas obras, é pela graça. A salvação não é porque você fez obra boa, a salvação é porque você se tornou filho de Deus. Ele não vai dar essa herança para ninguém que não é filho de Deus. Filho dele. Então, como é que eu faço para ser filho de Deus? Nascer de novo na água e do Espírito. E para nascer de novo, o primeiro passo foi a pergunta que Pedro respondeu para aquelas pessoas que perguntaram e disseram, que devemos nós fazer para ter essa herança, para ter essa vida eterna? Se tivesse outra forma, Pedro tinha dito, sejam bonzinhos, deem esmola para as pessoas e vocês vão ter essa herança. Ele não disse isso. Ele disse, arrependei-vos em cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? O que o Brana diz aqui, parágrafo 187, Hebreus capítulo 6, segunda parte. Agora você diz, eu gostaria de ter sido Abraão.
Se estamos mortos em Cristo, somos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. Isto é certo. Isso é o que a Bíblia diz. Você gostaria de ler isto? Ora, a Bíblia diz isto, que a promessa não foi somente para Abraão e sua semente, como você, Abraão, tinha muitas sementes, claro, muitos filhos. Ismael era seu filho, e ele teve 7 ou 8 filhos após a morte de Sara. Depois que Sara morreu, ele teve outra mulher, uma chamada Quetura, né? E teve 7 a 8 filhos com ela. Mas Deus não prometeu a nenhum deles essa promessa que foi prometida a Isaac. A vida eterna foi somente para Isaac. Irmão, você tem que estar em Isaac se você quiser salvar. E esse Isaac hoje é Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Ismael, em Cristo. Nenhuma condenação é para os que estão na igreja tal, não, em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão no protestantismo, não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Cristo não é uma denominação, Cristo não é uma religião, Cristo é uma unção. Cristo é o Espírito vivificador na sua alma. Você precisa estar vivificado. Você precisa, eu e você, estar ressuscitado. Paulo diz isso: aquele poder vivificador que ressuscitou a Cristo de entre os mortos. Veja, Jesus estava lá naquela pedra, duro como uma pedra, morto, branco, sem sangue. E esse Espírito que eu estou falando, esse Cristo que eu estou falando, esse dono da vida eterna, esse que ressuscita todo mundo, que não deixa ninguém envelhecer, que não deixa ninguém morrer, esse mesmo foi lá naquela manhã de ressurreição e chegou naquele corpo pálido e duro, morto, furado de um lado, com as mãos dilaceradas pelos cravos, e entrou nele. E quando entrou, ele sentou na pedra e o corpo esquentou novamente e o sangue circulou novamente. Sua cor voltou ao normal e ele saiu da sepultura. Aí Paulo vem e diz: se aquele mesmo Espírito que fez isso com o corpo de Jesus estiver em você, pronto, você vai morrer nunca. O problema é que as pessoas não estão em Cristo, elas estão nas religiões, na denominação. Por isso Deus enviou um profeta nesse último dia para te fazer lembrar disso. Sai dela, povo meu, porque ela só tem morte para te dar. E vem para onde? Se eu disser venha para a igreja nossa, já sou falso, mas vem para Cristo. Jesus disse o quê? Ninguém vem ao Pai. Quem é o Pai? Esse Espírito vivificador. Ninguém vem ao Espírito vivificador senão por mim. Amém? Ninguém vem a esta vida eterna, ninguém vem a esta vida para sempre, a não ser por mim. Eu sou o caminho para essa vida. Não tem jeito. É macumbeiro? Deixa a macumba e vem para Cristo. É assembleiano? Deixa a assembleia e vem para Cristo. É adventista? Deixa a adventista e vem para Cristo. Tu é do tabernáculo Brana? Deixa o tabernáculo Brana e vem para Cristo. Tu é do tabernáculo de adoração? Deixa e vem para Cristo. Tu é do tabernáculo de Bragança? Deixa isso e vem para Cristo. Tu és do Rubson? Deixa o Rubson e vem para Cristo. Tu és do pastor Moura? Deixa o pastor Moura e vem para Cristo. Paulo disse isso. Tem uns que dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Paulo. E Paulo diz: eu não morri por ninguém. Amém? É de Cristo. Oh, aleluia! Você foi gerado pela palavra, e Deus é a palavra. Ele tem uma noiva, e dessa noiva Ele gerou você. Jerusalém é a matriz de todos nós. Essa Jerusalém do céu que desce, Apocalipse 21, ataviada como esposa para o seu marido, é a mãe de todos nós. É de lá que saímos. Nós não saímos de denominação nenhuma, nós saímos dessa Jerusalém espiritual, desse corpo místico de Jesus Cristo, da sua noiva, da livre, não de Agar, não de uma escrava.
a denominação é escrava. Ela não pode pregar o que a Bíblia diz, porque ela é subordinada. Ela é subordinada ao sistema. Mas essa noiva, ela é livre. Quando essa noiva sobe no púlpito, ela prega o que a palavra traz na hora, porque ela não tem um bispo sobre ela, ela não tem um pastor-chefe, ela não tem um pastor-presidente, ela tem apenas Cristo sobre ela. E desta mulher, Deus está gerando filhos. Esta mulher é a matriz de todos nós. O Brana diz: a rainha dos céus é a noiva de Jesus Cristo. Amém? Meu Deus, Abraão tinha muita semente, claro, muitos filhos. Ismael era seu filho, ele teve 7 ou 8 filhos após a morte de Sara, através de outra mulher chamada Quetura. Mas veja, a semente era o prometido, veja bem, que era Isaac, e através de Isaac veio Cristo, e através de Cristo veio nós. A promessa é incondicional. Por isso que Jesus disse: se vós estiverdes em mim, você está em Cristo ou você está na denominação? Ele não diz assim: se vós estiverdes na denominação tal, mas ele diz: se vós estiverdes em mim. Amém? Bom, o segredo é esse. Vamos entrar em Cristo. Vamos mergulhar na profundeza do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Tenho mais algum parágrafo aqui? Tenho não, pensei que eu tinha. Só tenho esse. Mas a matriz de todos nós, a mãe de todos nós, é esta noiva que não está subordinada ao sistema. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo? Vamos cantar a canção? Eu creio que nós cantamos. Foi em Ré menor, querido? Eu levo os meus olhos para. Não é. Aquele que habita. Foi em Ré menor. Amém? Cantemos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará.
desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai de misericórdia, quão maravilhoso é nós meditar nessas coisas, que nós somos filhos de Deus com a tua noiva, com a livre, e agora, Pai, tão satisfeitos estamos de ir para casa pensando nessas coisas, e regozijando, meu Deus, pedindo que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, que possa sair daqui nesta noite chuvosa, dizendo: valeu a pena se enfrentar essa chuva, ir naquele lugar e ouvir essas palavras. Ó Pai, não deixe isso escapar do nosso coração, mas abençoa os teus filhos, no nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até terça-feira, se Deus permitir, nós possamos ir para casa debaixo da